Boa tarde a todos. Estamos até com um quórum bem razoável. Eu imaginava que, por conta dos feriadões, do feriadão, né, Juazeiro, os habitantes vão ter a terça e a quarta-feira de feriado e muita gente aí está viajando, né? Então eu esperava até que tivesse um público menor. Eu tive que fazer essa remarcação por conta de algumas atividades, né? Mas é, até está me surpreendendo, né? Se bem que com esse ensino remoto a gente não tem mais um lugar para estudar, né? Vocês podem até estar aí na praia, né? Não sei aí se é o caso, mas eu cheguei até a fazer uma consulta sobre isso, se os professores realmente eles tinham que permanecer em suas cidades de origem, e a resposta foi que não, que eles podiam ficar aí em outras cidades enquanto está durando esse ensino remoto, né? De preferência que comunicassem aí os seus chefes, né? Mas eu não estou na praia, mas eu poderia aí estar na praia aí dando aula para vocês legalmente, né? Só o calor, né, que aqui na região voltou a atuar esses dias, mas fora isso, não tem, a coisa deve estar um pouco diferente da praia por aqui. Bem, né, vocês estão aqui é porque receberam o aviso que na aula da quarta-feira que nós estávamos programados, eu tive que remarcá-la, porque nós tivemos um fórum dos coordenadores, que é algo que costuma haver de vez em quando se tem alguma pauta que vai ser levada para o Conselho Universitário, né? E a pauta que vai ter, ela é bem importante, é sobre o calendário do 2020.21.1 e como a modalidade de ensino. Então, veio uma proposta lá da Pró-Reitoria de Ensino, a PROEM, e possivelmente o que eles estão querendo é que se tenha uma espécie de ensino híbrido no 2021.1. O que é esse híbrido? Que as teóricas continuam sendo remotas e a prática poderia ocorrer lá para o final de janeiro, se as coisas caminharem bem, né? Ou seja, se aqueles protocolos de biossegurança que a Univasf elaborou, de ter 90% do povo vacinado, da pandemia estar diminuindo e essas coisas estiverem ocorrendo, aí teria, né? E se os professores quiserem, obviamente, poderia ter aulas presenciais de laboratórios, né? É bem frisar aqui, laboratórios a partir do final de janeiro. Aí a Sabrina falou aqui de previsão, tem realmente uma previsão. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas eu acredito que o que está lá no calendário é o 221.1 iniciar em 22 de novembro. Vocês teriam, então, 3 semanas. O 20.2 ele vai terminar no final de outubro, né? 30 de outubro, por aí, que a gente tem os prazos para lançar as notas. E aí teria 3 semanas de novembro e no dia 22 aí a gente teria início, né? Aí vai até alguma coisa lá de dezembro, aí dezembro vai ter um recesso, eu acho que deve pegar aquela parte do Natal, até mais ou menos se eu não estou enganado, pega 1 ou 2 semanas é uma semana só de janeiro, né? Mais curto aí, as férias aí de janeiro. E aí retomaria, só que ao contrário desse semestre, que a gente teve uma quantidade de semanas menor, esse vai ter 22 semanas, porque eles estão pensando exatamente
permitir que nessa parte final ali, que pegue o fevereiro e março, aí você possa ter os laboratórios presenciais, né? Mas ainda é uma proposta. A votação disso daí nós vamos ter na próxima segunda-feira, né? Então, pelo menos a previsão é que o Conselho Universitário se reúna na próxima segunda, e aí, né, a gente vai definir, né, o plano para o próximo semestre, né? O lado ruim é que ainda meio que a gente vai ficar ainda com quase um ano atrasado ainda, pelas propostas que estão lá, né? Mas a ideia é que só no 221.2 é que realmente volte o ensino presencial normal que a gente teria, que a gente tinha antes na Univasf, né? O 21.1 ainda não vai ter isso daí, né? É complicado, né? Mas é algo que meio está se virando com isso. Aí tem os problemas de sempre aí, né? Isso aí vai ser algo que vai ser levado aí, vai depender dos professores de vocês também, se eles vão querer. Tem coisa que se foi adaptada para o remoto, né? Laboratórios, aí muitos laboratórios, que pode ser que esses professores ainda não queiram retomar as práticas em laboratório, né? Mas é algo que a gente vai ver, né? Vai ter que ver como é que o desenrolar disso aí, né? Mas é luta, né? Eu não sei aí se já chegaram a acompanhar discussões desse tipo, mas é algo que é desgastante para a gente, porque tem sempre os pontos de vista de quem... Tem vários pontos de vista e aí fica meio que uma batalha, né, para definir aí os rumos aí do nosso ensino. Mas semana que vem deve ter novidades. Até porque que a gente precisa disso daí para poder fazer o planejamento do próximo semestre, que meio amarrado, né? Porque se for só remoto, vai de um jeito. Se tiver algo híbrido, aí faz de outro jeito, aí a gente precisa amarrar essas coisas direitinho. Bem, né, então, em relação a esta nossa disciplina, nós, na última aula que tivemos, nós falamos sobre meios de transmissão. Então, eu falei lá de vários meios físicos guiados, meios aí não guiados, a transmissão sem fios, as vantagens, o que é que cada um tem em relação a isso daí, né? E agora, a partir de agora, nós vamos meio que pegar o livro do Kurose e vamos seguir a sequência aí das camadas de protocolo. Então, eu vou começar aí por algum jargãozinho da internet, que ainda é necessário fazer. Vou contextualizar um pouco aí onde a gente está em termos de redes, né? E depois aí a gente pode realmente aí começar com os protocolos de aplicação, transporte, rede e por diante. Então, boa parte aí desses materiais nós já vimos, né? Então, se a gente for olhar, eu acho que eu vou pegar e desligar aqui a câmera para melhorar a visualização. Então, nós temos símbolos, né, diagramas aí de rede que são usados aí para a gente representar aí o que é a internet. Então, nós tínhamos visto que a internet ela corresponde a uma interligação de várias redes. E essas redes, essas várias redes, o que elas têm em comum protocolos comuns. E
Basicamente, quando a gente está falando de internet, a gente está falando do TCP e IP, né, o protocolo TCP e IP. Então, nós temos aqui alguns símbolos, então nós temos alguns sistemas finais que podem ser dispositivos móveis, laptops e assim por diante. E isso aí pode variar, né? Então, você pega aí em determinadas redes corporativas, você tem lá dispositivos fixos, né? Sem ter mobilidade. E aqui, né, o que a gente nota é que esses dispositivos, eles são interligados em algum elemento. E a gente começa aqui com o primeiro elemento, que é esse símbolo circular, que é o famoso roteador. Então, o roteador ele vai ser estudado em detalhes quando estivermos falando da camada de rede. O que o roteador faz, basicamente, é encaminhar pacotes e você definir rotas. Então, os pacotinhos vão sair de um lugar e o roteador ele vai decidir para onde vai mandar. O roteador ele também conversa com outros roteadores do seu sistema para poder elaborar uma política de rotas de maneira mais global, né? Então, eles podem fazer uma estimativa de custo, que é o que a gente vai ver, e essa estimativa de custo é usada para fazer o melhor encaminhamento em um determinado pacote. Então, roteador é um dos símbolos que nós vemos aqui, já tem o símbolo dispositivo móvel, aí dispositivo dos hospedeiros ou sistemas finais, servidores e assim por diante. E o outro símbolo bastante importante é o símbolo de um comutador ou um switch. Vocês estão vendo aqui, né? A diferença do roteador para o switch, em termos de simbologia, é que um é circular e esse outro aqui é retangular. Se a gente estiver falando de camadas de protocolo, um roteador é um dispositivo da terceira camada ou da camada de rede. Já um comutador é um dispositivo da camada de enlace, ou seja, da segunda camada. Então, eles, apesar deles encaminharem dados de um lugar para o outro, eles têm funções diferentes. Aí, como a gente vai ver, as decisões deles são tomadas de forma diferente. Então, né? Então, vimos aqui essa simbologia. Então, roteadores esses são ligados a outros roteadores através de um enlace. A pergunta, um servidor seria de qual camada? Os servidores, eles são o outro lado da gente poderia pensar de um hospedeiro, de um host ou sistema final. O hospedeiro, o host, ele atua normalmente como cliente e o servidor, né, vai atuar como servidor, mas eles estão na camada do topo. Então, se nós estivermos pensando em uma arquitetura em 5 camadas, eles estão na mesma categoria aqui que os sistemas finais. Então, eles têm processos que estão rodando aqui na quinta camada, na camada de aplicação, né? Então, é o processo que está rodando nela, mas se a gente fosse pensar, se me fizer uma pergunta, dizer, olha, num servidor e num host aqui no hospedeiro, quais são as camadas aí que tem, né? São todas as 5 camadas aí que estão implementadas nesses dispositivos. Tem a aplicação, tem o transporte depois, tem a camada de rede, tem a de enlace e tem a camada física finalmente. Então, ele tem todas as camadas. Já se a gente for pegar um roteador, ele só tem as 3 camadas mais baixas. Ele só tem camada de rede, camada de enlace e camada física. Já um dispositivo como o switch, ele tem as 2 camadas. Ele não opera aqui com a
terceira camada. Então, se for pegar só nos dispositivos finais, quem está no final da rede, né, na borda, ou um dispositivo móvel, ou um desktop, ou um servidor, só esses daqui os que realmente tem todas as camadas implementadas. Aí, né, a gente teria essa distinção. Né? Então, tem ainda alguns outros símbolos, né? Então, a gente está vendo que às vezes aparece uma torrezinha de celular para indicar que você tem um enlace móvel aí, né? Aqui alguma coisa, umas torres de energia para indicar que aqui poderia ser uma transmissão através da rede elétrica. Então, tem vários símbolozinhos aí envolvidos. E eu vou mostrar para vocês alguns, vamos pegar aqui lá no site do STI da Univasf. Vou pegar aqui no site do STI da Univasf. Aí, se eu vier aqui para baixo, tem a parte Panorama Rede Univasf. Aí, olha, vocês notem aí, vou pegar aqui para ver se está bem direitinho, né, que o ideal aqui é dar uma espécie de zoom aqui nessa figurinha, mas o que nós temos aqui é a infraestrutura se for pegar dos roteadores aqui das redes envolvidas na Univasf. Então, se for pegar aqui de cima, o que é que nós temos? O POP-PE, o ponto de presença da RNP, é onde a gente teria a conexão da Univasf com a internet, né? Então, se tem a conexão com a internet. E aí nós temos roteadores, né? Então, tem o roteador CDTC, note aqui, tem a rede VASF, que se chama, né? Também vai dar uma olhadinha que é a rede VASF. Então, note aqui que você tem ligações, você tem enlaces, e tem alguns aqui que estão em preto, eles não estão funcionando, né? Então, eles não funcionam. Então, pega aqui essas antenas, então isso provavelmente era algum enlace de micro-ondas que foi desativado. E o que é que isso liga? Olha, liga aqui alguma coisa em Petrolina até Juazeiro. Então, era o que a gente tinha aí no passado. Vê que você tinha isso aí provavelmente eram as antenas que faziam aí fazer essa ligação através de micro-ondas. Hoje, essas coisas devem ser por fibra ótica através dessa rede VASF. Então, um roteador, ele vai se comunicar aqui através da rede VASF com outro roteador lá no campus de Juazeiro. E aqui no campus de Juazeiro, você tem as ligações com os comutadores ou switches. Ó, pega aqui o switch do RU, aqui o RU não está funcionando aqui direito. Vê lá se tem o logística, mecânica, bloco sala de aula, vê que aparentemente não tem ninguém trabalhando lá, porque está tudo azulzinho, não tem tráfego de dados aqui, né? É um indício bom para você ver se o setor está trabalhando ou não. Então, onde é que estão trabalhando aqui na Univasf? Aparentemente em lugar nenhum, né? Você olhar, porque está tudo azulzinho, não está nem onde a gente tem um tráfegozinho razoável da cor verde, nesses que concentram dados. O CDTC está ligado aqui à rede VASF e por aí vai, né, com o POP, né? Mas eu vejo que a parte aí de distribuição e dos campos aí está tudo em azul, né? Essas cores de diagrama de rede, quando você vai aumentando o tráfego, aí você tem esse azul claro, depois tem o verde, aí fica amarelo, vermelho, e este preto aí é quando você tem um enlace que está derrubado, né? Ele não está funcionando direito.
Então, isso aqui é bem interessante, né, para você ver, ter uma ideia aí de como é que a rede está organizada. Ó, você vê aqui a distribuição. O azul é 0 a 1% da banda que está sendo utilizada, então é bem pouco, né? O verde é de 1 a 10%. Então, em termos daqui da Univasf, nesse momento, nós não temos aqui nenhum enlace com mais de 10% de utilização da banda. Então, tem banda de sobra e, com certeza, aí ninguém vai ter problemas de comunicação por isso, né? Então, tem isso aqui no, for pegar no site do STI, e tem também aqui, fala um pouco sobre essa rede VASF. Rede VASF é uma infraestrutura que tem de fibra ótica que tem aqui, explica, né? Ela interliga aqui instituições aqui do Vale do São Francisco, a Embrapa, o IFE, Sertão, a UPE aqui, tem empresas como a CELP no meio, o IFBA lá de Juazeiro, a UNEB, a Coelba, a Chesf, né? Então, essas empresas aqui, elas estão eu acredito que sim, Sabrina, eu acho que a fibra passa pelo rio, ter algum local, hoje em dia é fácil, né? Você, ou pelo rio, ou então por aqueles, essa parte de cabos elétricos, eu nunca olhei ali por cima da ponte se tem alguma estrutura de cabeamento aérea por ali. Mas, às vezes, o natural é passar essas coisas por baixo, pelo rio. O problema é que, às vezes, você tem que ter cuidado, às vezes, de rompimento dessas coisas, e como aqui o rio fica, tem hora que está cheio, tem hora que está vazio, eu não sei realmente mas é algo que poderia observar, né? Dá para fazer isso, pode fazer um trabalho meio de detetive, né? Dando uma seguida aí, observando ali no Campo Juazeiro, dá uma olhadinha ali por trás, ali aquela parte ali que está no rio, e ver se por onde é que ele está indo, né? Eu sei que, felizmente, a gente já não tá dependendo desse enlace de rádio, né? Porque esse enlace de rádio era uma novela. Quando chovia, ele meio que ficava desbalanceado, mexia lá de posição e ficava lá sem rede. Aí, depois que tiver essa infraestrutura aí de fibra, melhorou bastante nesse aspecto. Ainda a gente tem alguns defeitos, mas esses defeitos às vezes são mais por conta da interligação com o POP de Pernambuco, né? O POP, lá o ponto de presença da RNP, é que dá a maior parte dos problemas. Parte da infraestrutura interna, só ocasionalmente, que eu lembro, teve aquela vez que teve uma chuva que caiu um raio e queimou umas coisas no campus de Petrolina, que acabou bagunçando essa rede VASF todinha, né? Por conta disso, ficou IFE sem internet, né? A gente ficou quase uma semana aí com esse problema por conta da questão da rede elétrica, né? Então, vou pegar aqui o da rede VASF, só para a gente dar uma olhada, né? Vamos pegar aqui. O da rede, a panorama rede VASF, né? Então, pega aqui. Então, olha, esse aqui é o da rede VASF. Vocês notam que tem algumas coisas que tem essa mesma questão do POP, né, de Pernambuco, que está aqui no meio.
Aqui a gente já tem aqui algumas contas, as coisas meio em amarelo, indicando uma utilização do tráfego maior, tem os roteadores. Aqui, pelas terminologias, supõe que seja switches, né, os comutadores que estão em Juazeiro, porque tem o NVJZR, então se supõe que está em Juazeiro, HU lá no Hospital Universitário, Univasp PNZ aqui, né, e tem toda a infraestrutura, os órgãos aqui, o PE, o NEB, ITEP, vê que, por exemplo, esse NOC aqui, a conexão com o NEB, ela pode ser feita através aqui de 2 caminhos. Temos FACAP, o IFBA, e aqui meio que não tem muitos roteadores nesse caso, né? Tem um roteador principal e o resto são os dispositivos aqui, os switches da segunda camada. Então, isso aqui eu interessante. O objetivo do negócio desse é você ter estatísticas de tráfego. Então, note que você tem o tráfego ao longo do dia. Então, ele mostra os mínimos, os máximos, a entrada do pacote, como está, né? A gente nota se está congestionado ou não. E nós vemos as redundâncias, né? Se você pegar aqui, que teria para alcançar esse IPA que está aqui, o IPA ele poderia ser alcançado diretamente ou através de um caminho alternativo. Então, em redes, é muito importante ter essa questão do caminho alternativo, porque de vez em quando tem uma coisa que dá problema, uma máquina que fica fora do ar, um problema elétrico, um cabo que se rompe, e se tiver caminhos alternativos, simplesmente você redireciona o tráfego para esse novo caminho e aí as coisas melhoram, né? Então, esse que eu mostrei para vocês é o que eles chamam de panorama da rede. Vou mostrar aqui ainda mais um aqui, que eu acho interessante. Eu uso aqui com vocês muito quer dizer, eu uso, né, a minha ferramenta para as aulas síncronas é o sistema de conferências da Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. E lá na RNP, se procurar, você digitar aqui vou pegar aqui no rnp.br, já direto, né? Você vai ver a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Vocês veem que ela tem lá o que se chama da rede IP. Aqui é a analogia do protocolo de internet, o IP, né, com a árvore, né, o IP brasileiro. Né? Então, tem um nome aqui, rede IP, e a rede IP, vocês estão observando aqui, ela interliga várias instituições aqui de pesquisa ao longo do Brasil, né? Então, se for pegar Pernambuco, aqui está no meio, Bahia, né? Todos eles têm. E aqui está mostrando as ligações maiores, mas você tem aqui as velocidades das conexões, o verdinho aqui é de 100 gigabits por segundo, o azul é de 200 gigabits por segundo. Então, nota aqui que você tem ligações de velocidades maiores, tem de velocidades menores, né? E tem várias ligações aqui ao longo do país. E tem as ligações com o exterior, então tem conexões internacionais da ordem de gigabits por segundo, né? 2 conexões internacionais aqui, tem uma conexão internacional aqui do Ceará com o mundo em 200 gigabits por segundo. E isso aqui vai ter a explicação depois de
tem a capacidade agregada de 782 gigabits por segundo, a capacidade internacional 203 gigabits por segundo, e você com isso, né, vai ter aí, a gente tem a oportunidade de ter uma transferência de dados com qualidade entre as diversas instituições do país. Então, está usando um negócio desse, né? Porque eu estou usando o sistema de conferências aqui da RNP e, de alguma forma, eu entrei nesta rede da RNP através de um ponto de acesso desses daí, né? Então, é algo que está evoluindo e que já vem acompanhando aqui as instituições de pesquisa no Brasil já há algum tempo, né? Então, tem alguns links aqui, eu não sei se mas pode ter aqui se a gente for pegar aqui no Nordeste, né? Pegar aqui Pernambuco, né? Os pontos aqui Petrolina, né? For pegar, ele vai dando zooms nas coisas, né? Tem aqui, eu não sei, isso aqui são pontos aqui na Univasf, e meio que, olha, você tem aqui alguns tipos de estatística, né? Tá a Univasf Campos Juazeiro, agora, hoje, né? Tem ainda a antiga FACJU, que é o espaço plural da Univasf. Tem ainda, né, outras, Prefeitura Municipal de Petrolina, aí está no meio, né? Viu que essas instituições, elas estão ligadas aí através da rede VASF. Então, tem muita informação, né? O que é que isso ajuda? Às vezes você fica querendo saber por que é que as coisas não estão funcionando ou não, e aí é uma boa ferramenta, usar essas ferramentas de diagnóstico, de visualização, ter uma ideia de como estão as coisas, né? Se você tiver lá no meio, tiver lá um link interrompido, não tiver passando dado nenhum, então significa que tem algum problema maior e que vão ter que resolver isso daí para poder você conseguir voltar. Então, eu parar por aqui, né? Eu devo colocar isso aí em alguma atividade para vocês, porque eu acho que é importante vocês terem uma ideia de como é que as redes estão distribuídas, né? E, de certa forma, a gente tem uma ideia da abrangência geográfica dessas redes, né? Porque, às vezes, você diz, ó, como é que está, onde é que está essas coisas, né? Às vezes, pega todos os servidores, eles estão lá dentro de um prédio, né? Dentro de tem no diagrama desse, mas está tudo lá dentro de um prédio. Então, se pega, falta energia no prédio desse, aí você tem problemas, né? O caso aqui na Univasf, o SIGA, né? Você diz, às vezes a Univasf fica fora do ar, mas o SIGA não fica. Aí o SIGA fica dentro das instalações da Univasf? Não, né? O SIGA ele está lá o sistema SIGA, ele está dentro de um servidor lá na UFPE em Recife. Então, o problema da gente acessar o SIGA é com o servidor da UFPE. Se o servidor da UFPE tiver acessível aí por alguma maneira, você consegue acesso ao SIGA. Se não tiver, não consegue acesso ao SIGA e aí vai ter problemas com isso. Então, a localização vai importar. Então, vamos prosseguir. Então, nós, né, se a gente for dar nomes a essas tecnologias, os sistemas finais, que são os servidores, os desktops, os celulares e assim por diante,
eles vão ser conectados entre si por enlaces ou links de comunicação. Aí você diz, o que é um enlace? Pode ser um fio, pode ser uma antena apontando para outra, né? Aí aqui, né? No caso de um fio, uma fibra ótica, você tem um enlace, a gente diz um enlace por fio, né? Poderia dizer dessa forma. E algum enlace cabeado, né? Tem várias terminologias para isso. E no caso aqui, você tem antenas, ou usando satélite, micro-ondas, ou o que quer que seja, você tem um enlace sem fio que vai depender da tecnologia que você está usando. Então, eles são conectados através desses enlaces, vai ter comutadores no meio, né? Aí os comutadores são aqueles símbolos quadradinhos, são os famosos switches, e o acesso à internet, ele se dá através de provedores de serviço de internet. Então, você está lá quer dizer, eu estou aqui na minha casa, né, eu tenho um provedor de serviço, a JR Telecom, e eu acesso a internet através da JR Telecom, ou então, né, se eu estou no dispositivo móvel, eu posso acessá-lo através do quadro da minha operadora de telefonia móvel. Então, eles são os meus provedores de serviço e se utiliza, às vezes, o jargão em inglês chamado de ISP. Vem lá de provedor de serviço de internet em inglês, usa muito esse termo ISP, né? Tem um bocado de coisa, às vezes, que o pessoal não traduz. O que é que vai ter? Né? Ainda a gente diz que os sistemas finais, os computadores de pacote e outras peças da internet vão executar protocolos que vão controlar o envio e o recebimento de informações. Então, todos esses elementos, né, eles vão executar protocolos, pode ser que execute os protocolos de todas as camadas ou só de algumas, né? Isso aí a gente vai ver depois. E para a gente ter internet, a gente precisa ter dois protocolos básicos, que são o TCP e o IP. Né? Eles são os dois protocolos mais importantes da internet. Então, você pode olhar aí, está lá no seu computador, ou sistema Windows, Linux, Unix, se estiver usando, o Mac OS da vida, né? Todos eles vão ter aí implementados esses protocolos, o TCP e o IP instalado, que é o que permite que se acesse a internet. Aí você diz, tem outros tipos de rede além da internet? Tem, né? Tem redes aí que não são a internet, não operam TCP e IP. Então, às vezes você nota que na sua residência, o dispositivo o Windows, ele pode pegar e enxergar a impressora. E essa impressora, ela não tem lá um endereço IP estabelecido. Hoje as impressoras mais recentes, elas são impressoras IPs, né, e tem lá o seu endereço associado, mas não necessariamente você precisa, na sua rede, você ter esses protocolos TCP e IP instalados. Mas na hora que você quer tornar esses dispositivos acessíveis através da internet, então você precisa ter o TCP e o IP instalados aí para poder as coisas funcionarem. Deixa eu ver o que tem mais aqui. A API não é interessante. A gente já chegou a falar um pouco aí sobre os protocolos, né? Tem ainda a gente poderia colocar as redes de acesso. Então, pega aí tem vários exemplos de rede de acesso, né? Então, se eu pegar o exemplo da minha casa, então eu sou o cliente sou cliente da JR Telecom, então eu tenho uma fibra ótica que está, para começar, eu tenho uma rede Wi-Fi, né? Então eu estou aqui com um Wi-Fi interno, uma rede local interna. Então, seria um caso, vamos pegar um desse aqui, que está nessa figurinha, né? A gente tem aqui um ponto de acesso,
tem aqui a minha rede doméstica, que eu posso ter outros dispositivos aí envolvidos no meio, né? Então, essa rede doméstica tem aqui tem um dispositivo de roteamento, e o meio que eu tenho conectado aqui, instalado, né, vai ser uma fibra ótica. Então, no lugar desse roteadorzinho que está colocado aqui, eu vou ter um conversor óptico-eletrônico que vai pegar e vai fazer essa conversão do sinal elétrico que vai lá para o meu roteador Wi-Fi e a parte que vai vir da fibra. Então ele vai fazer isso, né? E aqui dali faz o quê? Ele pega, joga, tem um dispositivozinho a mais, eu acho que estaria no lugar aqui de um modemzinho desse. E aí temos a ligação com a fibra, que essa ligação com a fibra ela vai me ligar na rede do meu provedor. Então, o provedor JR Telecom deve ter lá os seus bocados de roteadores aí no meio para pegar todos os clientes aí da cidade que ele vende internet, e aí ele vai ter a ligação com o que ele é cliente. Então, ele vai ser cliente de algum provedor maior, tipo uma Vivo, né, que oferece muito desses serviços, aí a Claro, que comprou a antiga Embratel, né, e assim por diante. Aí você vai subindo o nível, e aí a gente teria uma rede de acesso que se acessa aí redes maiores através daqueles sistemas de tronco. Chegou a dar uma olhada sobre isso? Antes você tinha muito isso aqui, o acesso com DSL ou ADSL, mas aqui a gente está mais agora nessa linha de o que está aqui, fibra, cabo coaxial, né? Mas a gente tinha esse acesso híbrido, fibra, cabo coaxial, mas o que a gente está basicamente hoje em dia é o tal do FTTH e ainda a parte de rádio, né? Tem muito lugar ainda que sobrevive aí com a parte de rádio. Então, bota lá uma antena em algum lugar e com isso vai, né? Aqui a gente tem o caso do FTTH, e esse aqui, acho que é parecido com o que tem aqui no meu prédio. Tem um distribuidorzinho óptico, né, que é uma caixinha lá que chega aqui as várias fibras, né? Vou poder pegar aqui as várias fibras. Aí na casa do usuário tem uma caixinha, né? Então a fibra chega na caixinha, e essa caixinha é o que converte o sinal de luz, né, para o sinal elétrico. Então, tem essas caixinhas na casa do usuário. Aqui, como é um condomínio, já tem um distribuidor, mas tem lugar que o distribuidor ele fica na rua, né? Tem isso daí. Aí você pode pegar esses distribuidores aí são ligados em outros dispositivos ópticos, que esse sinal de luz ele vai ser convertido aqui de volta para o sinal elétrico, e aí ele pode ser roteado aí através da internet. O que tem mais, né? E ainda, né? Eu falei de acesso residencial, mas nós temos aqui o acesso que você tem em geral em empresas, que são aqueles dois protocolos, o 802.3, que é as redes Ethernet, e as redes Wi-Fi, que é o padrão 802.11, né? Então, lembra lá da Univasp, né? Se for pegar o exemplo clássico aí, a Univasp. A Univasp tem esses dois tipos de rede lá no Campos Juazeiro, a rede fixa e a rede móvel.
Então, lá, quando você pega lá, nas salas de aula, né, tem aqueles pontozinhos de rede que só vai lá com o cabo e conecta lá naquele ponto. Então, aquele cabo que está lá, ele vai até um comutador. Então, concentra lá das várias salas, né, de aula. Eu não sei como lá está organizado lá no Campus Juazeiro, se ele faz um comutador para cada andar, ou se um bloco daquele como salas de aula ele dá para ter um comutador só. E a partir daí, né, você pode pegar e ligar a um roteador institucional, né? A gente lá tem um roteador lá no campus de Juazeiro, né? Poderia não ter, não necessariamente precisaria ter um roteador lá, né? O roteador poderia estar em Petrolina, não teria aí vai depender de quantos dispositivos você tem e da forma como você quer organizar a rede. E aí você pode botar no meio também, né, a parte sem fio aí também, né, para fazer a conexão com seus dispositivos. Vamos lá, né? Então, a gente tem também, né, vimos aí a parte de acesso, que é a parte dos dispositivos finais, mas tem também a parte do núcleo, né, que o núcleo aí é caracterizado aí pelo tráfego de alta velocidade. Então, se for pegar velocidades típicas, diz, o que é uma velocidade boa para quem tá na borda aqui, né? Vou pegar, é da ordem de megabits por segundo, né? O camarada que tem uma conexão de 100, 200 megabits ou megabytes por segundo, ele tá feliz da vida, né? Tem uma boa velocidade, né? Mas, quando a gente está falando de núcleo da rede, o que é que vai acontecer? Você vai multiplexar dados de vários usuários e agora, né, para dar vazão, você 2 gigabits por segundo ou até na parte dos terabits por segundo. Precisa disso aí, né? Aqueles enlaces lá da RNP, vocês estão lembrados aí da figurinha, eles estão da ordem de 100, 200 gigabits por segundo, os mais parrudos, né? Teria algo aí desse tipo, né? For pegar, né, o tráfego, né? Então, nesse núcleo da rede, aí você vai ter que fazer os roteadores conversarem. Então, o roteador lá da ORNP conversar com os roteadores aí de um grande provedor aí no Brasil, né? Então, eles vão ter que ter ligações entre eles através de fibra de alta capacidade para você conseguir passar as coisas de um lugar para outro, né? Vai ter que fazer isso. Bem, né? Isso aí a gente vê depois. O que é interessante a gente dar uma olhada de como é que normalmente funciona aí um roteador. Então, a primeira coisa, né? Você tem um conjunto de dados para mandar. Então, esses dados, eles vão ser quebrados em pacotes. Então, eu pego aí uma mensagem, um conjunto de dados, e você quebra ele aqui, nesse exemplo aqui, em 3 pacotinhos. E você vai mandando um pacote após o outro. Então, manda um, manda outro, né? De acordo aí com a velocidade do seu dispositivo e a velocidade com que os pacotes estão gerados. Então, você tem uma taxa em bits por segundo e vai ter, né, essa taxa aqui depende muito do meio seu, que é que ele permite. E aí vai chegar no roteador, então, o primeiro pacote que chegou vai chegar lá primeiro, né, vai chegar, e ele vai ficar numa fila. Então, ele vai ficar numa fila aqui de entrada, depois aqui o roteador vai pegar e processá-lo e vai fazer o repasse desse pacote. Então,
Pode acontecer, né, situações em que você está chegando pacotes de várias fontes. Então, o roteador está fazendo o quê? Ele tem a fila, vai fazer examinar os pacotes e depois vai mandá-lo, né? Então, pode ter situações em que a fila aumente, né? Imagine aqui que está chegando muito pacote aqui das fontes e o roteador ele não tem essa capacidade toda para repassar os pacotes. Então, muitas vezes as redes podem congestionar de alguma forma e o atraso ele seja por conta que esses roteadores aqui estão congestionados. E a gente pode ter até casos extremos que o buffer, né, a fila do roteador, ele não dá conta, né, ele não tem como fazer esse repasse e aí você possa perder algum pacote, né? Perde algum pacote porque não tem aí onde armazená-lo. Deixa eu ver aqui, não, comutação de circuito, isso aqui não, né? Então, para finalizar essa parte, e é interessante, né? Eu não sei se vocês já chegaram a fazer o que chamam de testes de conexão. Teste de conexão aqui tem muito, né? Eu acho que muitas vezes vocês acabam fazendo essas coisas em casa, né? Que o teste de conexão, mais ou menos, é algo bem simples. A pessoa escolhe uma máquina aí em algum ponto. Eu estou fazendo o símbolo de roteador, mas é mais um servidor, né? Aí, né? Vou ver se até se eu pego um aqui. Deixa eu ver se tem aqui algum para a gente fazer um teste, né? Hoje em dia eles estão muito... tem muita publicidade aí no meio, né? Tem até um do Google, né? Vamos ver. Tem um aqui do Google. Vou pegar aqui. Vou pegar. Esse do Google aqui não é tão transparente, né? Mas a gente tem alguns, tinha uns RJNet e assim por diante, né? Vai, né? Mas isso aqui está dando para ter uma ideia. Você tem aqui o teste de velocidade de internet, ele escolheu um servidor do Rio de Janeiro e a gente tem uma latência de 50 milissegundos e considerou a internet como rápida, né? O 21,6 megabits por segundo de download, 24,6 megabits por segundo de upload. E aqui, né, tem esse ponto aqui interessante que é a latência. Então, a latência está dizendo que eu estou levando aí, em média, os 50 milissegundos para chegar lá no ponto que eu estou querendo, né? Então, isso é algo que poderia aumentar ou diminuir, dependendo se a rede está mais ou menos congestionada aí no meio, né? Às vezes você tem algum roteador lá que não está dando conta, ou por acaso o enlace principal deu problema e você está tendo que desviar. Então, essas coisas acontecem e no final você acaba tendo uma experiência ruim e perdendo os pacotes, né? Então, vocês podem testar aí outros testes de velocidade, mas em suma o que a gente está fazendo é isso. Você tem em algum ponto um servidor, né? Vou pegar, botar o servidorzinho, e eu estou aqui em outro ponto executando um teste, eu estou mandando pacotes até chegar nesse servidor, e esse servidor ele também está fazendo alguma comunicação comigo. Então, quando eu mando e quando chega de volta, eu tenho como medir de alguma forma o tempo de ida e
o tempo de volta, né? Eu acredito, eu não sei o que é que está definindo como latência, se é a soma dos dois, a ida com a volta, ou só a ida ou um dos dois, né? Mas, de qualquer forma, você nota que tem alguma coisa que está da ordem de milissegundos, que é bem razoável, né? Porque pega lá o caso dos satélites, né? Quando tem satélite no meio, viu lá que o tempo dele já aumenta bastante. Você já nota aqui alguma coisa perceptível, né? Essa coisa aí da ordem de milissegundos é bem rápido, né? Então, eu estou falando aqui com vocês poderiam também falar, aí, e a gente não perceberia esse delay entre as nossas falas, caso a gente estivesse fazendo uma conversa em tempo real e as coisas estivessem funcionando desse jeito. Mas se por acaso aí um tempo desse aumentar, não teria problema. Então, o que é que está sendo feito aqui? Você está mandando pacotinhos, os pacotinhos estão passando através dos enlaces de comunicação, estão passando através de roteadores, então o roteador pega, bota na fila, e vai passando, né, até chegar no destino. Podemos ter vários tipos de atraso no processamento, na fila, a transmissão e até a propagação, dependendo se estiver usando os enlaces tanto com fio, sem fio ou com fio, as ondas elas se propagam através do meio. E, em geral, né, quanto mais congestionado as coisas, mais o atraso ele meio que segue um comportamento meio exponencial. Aí as coisas tendem a piorar de vez, né? Então, pessoal, esse aqui foi qual foi o objetivo aqui dessa partezinha, desse slide aqui, foi contextualizar para vocês nosso acesso à internet. Então, tem um objetivo aqui de vocês conhecerem o quê? Primeiro, rede, que é um servidor, um hospedeiro, um roteador, um switch. Ver que eles estão interconectados, ver que nós precisamos de roteadores no meio para fazer o trabalho de gerenciamento de tráfego pesado. Então, você precisa deles, né? Você precisa também de enlaces de alta velocidade, então vai ter fibra no meio aí. Para você ter uma experiência boa, esse atraso vai ter que ser que ele seja cada vez menor, tem essas redes aí de 5G que querem aí que se cada vez você tenha um atraso, né, menor para poder você fazer outras aplicações, tipo, talvez não seja, você pensa aí, né, você levou 50 milissegundos, aí você diz, imagina aí, vamos pegar, será que 50 milissegundos é suficiente para você tomar uma decisão num carro autônomo, né? Imagina aí que você tem um carro autônomo e que você tenha lá um sinal para ele parar, para não matar uma velhinha, uma coisa desse tipo, né? Aí um sensor detectou aquilo dali e vai mandar um comando para aquele carro executar para poder parar, né? Aí eu disse, será que isso aí é suficiente, né? Aí se diz, isso aí é uma resposta, uma questão. A outra pode ser confiabilidade. Se diz, será que se você repetir um experimento desse 1000 vezes, será que vai funcionar nas 1000? Ou se ele vai funcionar só em 90% dos casos, né? Nos outros 10% aí, a velhinha vai morrer, né? Algo cruel desse tipo, né? Mas é algo que essas coisas da tecnologia são importantes. Às vezes você tem lugar que a gente tolera falhas e tem outros que não. Pega aí um
um sistema de gerenciamento de uma usina nuclear, ele não pode tolerar assim, falhas, né? Você não pode ter falhas. Um controle lá de um avião também não pode tolerar falhas. Já tem outras coisas que a gente pode ter, né? A minha aula, o problema fica vermelhinho aqui, indicando aí que não são pontos aí que tem que ser considerados. Então, depois desses objetivos principais, agora a gente pode, eu vou só começar hoje, né? Isso vai ser continuado na próxima aula. Então, agora nós podemos prosseguir com as camadas dos protocolos, né? Então, só relembrando, a história aqui foi uma arquitetura em 5 camadas, que é usado, né? A do topo é a parte da aplicação, depois você tem o transporte, depois você tem a parte de rede, enlace e a física aqui embaixo. Esse livro do Kurose, ele fala aqui de uma abordagem top-down, quer dizer que ele começa por cima e vai até embaixo. A abordagem usual clássica é o que nós chamamos de bottom-up, que ele vai da física até a parte da aplicação. Livros como o Tannenbaum, eles ainda optam por essa abordagem de baixo para cima. Já essa proposta do livro do Kurose, né, foi trabalhar com essa parte de cima para baixo e usar no contexto da internet. Então, aqui você tem redes de computadores e a internet. Então, o foco aqui é a internet, não é uma rede genérica, poderia ter uma rede Novell, ATM, X25, vários outros tipos de redes que pode ter em outros tipos de sistema. Aqui o foco é a internet. E por a internet quer dizer que a gente está no meio dos protocolos de TCP e IP aí no meio, né? Então, a abordagem é essa. Então, nós começamos com a aplicação, depois transporte, rede, enlace e física. Já vimos, né, naquela introdução sobre os protocolos e os modelos, que cada camada dessa tem a sua função. Pega aí, o que é que vai ter aplicação, né? É onde vai rodar os programas, as aplicações de rede. Transporte tem o quê? Tem a função de entregar as coisas entre os processos. Então, um processo de rede precisa entregar algo para outro, um pacote, então essa camada de transporte faz essa função. Camada de rede faz a qual função? É hospedeiro para hospedeiro. Então, a máquina 1 vai entregar algo para a máquina 2, então a camada de rede se encarrega disso. Camada de enlace, o que é que a camada de enlace faz? Ela comunica o quê? Os que estão dos dois lados do fio. Então, se um roteador está se comunicando aqui com outro roteador, está envolvida a camada de enlace nessa comunicação aqui no fio. E, finalmente, tem a parte física, que a parte física é a transmissão bruta dos bits. Então, está envolvida aqui no meio também. Então, cada camada tem a sua função. Então, vamos começar aqui pela camada de aplicação. Então, precisa escrever programas que vão rodar nos sistemas finais, né? Então, o objetivo é esse. E que se comuniquem entre si. Então, pegar um dispositivo móvel, né? Você tem lá um aplicativo, né? Pega lá o aplicativo iFood, né? O Uber, né? Vários desses aplicativos você usa e eles precisam se comunicar aí com algum outro, né? Então, pega o iFood lá, você está querendo comunicar com quem? Com o servidor do iFood, e você também está querendo se comunicar com o restaurante que tem aí a comida que você vai estar querendo pedir, né? Então, vai querer que esse seu programinha que está lá instalado, ele se comunique com outros que estão
aí na rede. Então, quando for desenvolver a aplicação, você vai precisar escrever um software que rode em vários sistemas finais, né? Então, imagina aí, você está pegando, tem um dispositivo móvel, tem lá gente que tem celular Android, tem gente que tem celular o iOS, né? O sistema lá chinês, né? Porque foram proibidos aí de usar lá alguns dos americanos. Então, você tem vários desses sistemas. Então, você vai rodar, né? Escrever um software que rode nesses sistemas finais. E para isso, você vai usar aí alguma linguagem de programação. Tem sempre a linguagem do momento, né? Agora é Python, que é a linguagem, né? E vai botar isso para rodar, né? Então, a ideia é que, quando a gente está falando em camadas de rede, é que você não precisará escrever programas que executem nos elementos do núcleo da rede, como os roteadores e computadores. Você vai escrever o seu programa para os sistemas finais. Então, vou pegar um sistema de telefonia móvel, né? Então, tem o seu celular, tem a estação radiobase, né? Lá, você tem lá, isso aqui tá ligado lá aos roteadores, tal, né? E, por acaso, isso chegou lá num servidorzinho, né? Então, a gente for pensar para quem é que eu vou escrever minha aplicação. Eu vou me escrever minha aplicação para os dispositivos finais. Para o celular e para o servidor. Eu não estou escrevendo a minha aplicação para a torre de celular, nem para os roteadores, nem para os comutadores, né? Você diz, e o resto? Como é que as coisas vão passar aqui através da rede? Bem, é por isso que a arquitetura em camadas é importante, né? Isso daqui vai ser função das outras camadas que nós temos na nossa arquitetura de rede. Então, é a camada de transporte, a camada de rede, enlace física, que vão cuidar de fazer as coisas chegarem lá no outro lado. Mas você mesmo, como desenvolvedor, você desenvolve para os dispositivos finais. Aí, né? Então, a gente já chegou a falar em arquitetura de rede, né? Que a pessoa especifica lá os serviços que a rede oferece, quantas camadas tem, aqueles detalhes, mas a gente tem um outro termo distinto, que é a parte de arquitetura de aplicação. Então, essa arquitetura de aplicação vai ser como o programador ele vai organizar a aplicação. E essa tem três subdivisões que a gente poderia falar. A mais comum é a cliente-servidor. Então, a maioria das coisas que vocês usam, elas estão nessa categoria cliente-servidor. É o quê? Você tem lá o seu aplicativozinho, lá pegando o exemplo do iFood, tá iFood instalado. Se o servidor do iFood estiver fora do ar, a aplicação já era, né? Ela não funciona. O que é que você tem aí? Você precisa, para isso funcionar, vai ter que ter alguém que está sempre ligado, em funcionamento, né? Aqui a palavra é sempre em funcionamento, que é o chamado servidor. Já, por outro lado, ele vai atender o quê? As requisições de muitos hospedeiros, que são os clientes. Então, o cliente ele pode ligar na hora que ele quiser, né? O que importa é que o servidor esteja funcionando, porque se o servidor não estiver funcionando, aí a sua aplicação não funciona, né? Porque ela depende disso nessa arquitetura. Então, cliente-servidor, né? Você vai ter esse tipo. Então, vamos pegar esse caso. Aqui a gente tem aqui alguns exemplos de clientes aqui nas bordas, né? Então, pega aqui, tem dois clientes. E aqui o servidor aqui no meio, né? Então, note que você tem o programa que está rodando aqui referente que está nos dois, tanto no cliente e no servidor, que eles vão se comunicar entre si. Então, vai lá o processo do cliente
ele pergunta lá para o processo do servidor, olha, servidor, eu quero isso. O servidor vai lá e responde, né, e dá a resposta. Ele fica pedindo e o servidor vai lá e vai fornecendo os recursos. Aí o servidor ele pode gerenciar vários clientes. Nota que isso aí é muito comum, às vezes você tem muitos problemas porque os servidores eles não suportam tantas requisições simultâneas, né? Então, tem lá 1000 requisições e não consegue dar conta daquilo. Pega o exemplo aí, um exemplo clássico para vocês, é o SIGA, né? Na época de matrícula ou lançamento de notas dos professores. O que é que acontece? Você tem lá um servidor que ele tem uma capacidade lá fixa lá de atendimento e processamento, aquela máquina que ela consegue dar conta, e ali tem mais requisições do que ele consegue gerenciar. Aí aquilo dali possivelmente vai ficar numa fila, né? E ele vai ter lá alguma política para distribuir, para atender o que pode e o que não pode, ele vai ficando lá na fila. E você pode até ter casos que dá algum problema na máquina e a aplicação cai, né? Como a gente tem, às vezes, com ataques, aqueles ataques que o pessoal chama de Denial of Service, né? O DD, tem ainda um D a mais, às vezes, né? Qual a ideia aqui é você infectar várias máquinas que elas façam requisições simultâneas a um determinado servidor, e aquele servidor não dá conta e simplesmente ninguém vai conseguir mais nada, né? Porque aquela máquina está sobrecarregada e não consegue mais processar aquilo que está chegando, né? Então, a gente tem esses detalhes. Além da arquitetura cliente-servidor, possivelmente vocês já ouviram falar nessa daqui, né? Que é a peer-to-peer, ou P2P, se a gente for pegar. Qual a ideia aqui? É que você tem pares, ou seja, hospedeiros. Então, a diferença aqui é que a gente tem máquinas de mesmo nível. Se for pensar, o que é um mesmo nível? Imagina aqui, eu tenho aqui um computador numa rede residencial e tem lá outro que também tem um computador da rede residencial que está lá nos Estados Unidos. E de alguma forma, né, a gente usa uma aplicação, vamos lá pegar o caso lá de pirataria, compartilhamento de arquivos, pega lá aquele caso lá do BitTorrent, que era muito usado, eu não sei o que estão usando mais, né, eu meio que já não estou fazendo esses ilícitos já há muito tempo, né, aí eu não estou muito por dentro disso aqui. Mas a ideia, né, que você bote máquinas que são iguais, que elas não necessariamente têm uma capacidade de um servidor, um software específico para isso, e essas máquinas elas podem trocar arquivos entre si, né? Elas podem pegar, eu posso pegar e passar arquivo de um para o outro. E pode ter vários tipos de pares aí no meio, né, também que posso fazer isso, né, e eu posso ter uma aplicação toda nesse sistema em que nenhuma delas precisa estar ligada direto como você tem com o servidor, né. Tem alguma espécie de uma inteligência aí distribuída que permite com que as pessoas possam compartilhar os seus arquivos. A Peer-to-Peer ela tem pontos positivos, que uma delas é a autoescalabilidade, ela permite o crescimento de uma maneira mais simples, né? Se a gente for pegar, o que é que acontece no cliente-servidor? Tudo está concentrado no servidor, né? Então, o servidor é que vai ter que lidar com todas aquelas requisições. Já uma arquitetura peer-to-peer, meio que você pode distribuir esta carga entre os diversos elementos da rede. Só que, às vezes, acontecem problemas, né? Por exemplo,
assimetria na largura de banda, nem sempre, né? Você pode ter vários pares aqui no meio, mas pode ter uns que tem uma conexão boa, outros que tem uma conexão ruim. Além disso, você pode ter, tem uns que tem mais banda para mandar do que para receber. Não, é mais para receber do que para enviar, né? Então, isso aí é um problema. Você diz, se a pessoa pode, sempre ela pega mais do que oferece, né? Como é que isso aí vai ser justo aí de alguma maneira? Então, tem essa questão de justiça para resolver. Tem a questão da segurança, às vezes você pode estar no meio, a confiabilidade dessas pessoas, né? Se essas máquinas aí não tem uma máquina maliciosa que está no meio mandando coisa, interceptando de alguma forma desonesta os dados, né? E, de alguma forma, você tem que dar incentivos para colaborar, para os usuários colaborarem, né, de alguma maneira. Aqui a gente está vendo a comparação entre elas, cliente e servidor, nota que está concentrado aqui, para funcionar tem que ter lá um servidor operando, já o peer-to-peer não, né? Note que a aplicação ela pode estar distribuída e as máquinas podem conversar diretamente. E a gente pode ter ainda uma mistura dos dois, algo meio híbrido, que se chama, né? Então, o híbrido é algo que nós temos em algumas dessas aplicações mais recentes. Você pega uma mensagem de texto ou uma conversa via Skype, é algo mais ou menos nesse sentido, que você precisa ainda de uma espécie de um servidor para saber quem é cadastrado no sistema, mas na hora de conversar, você pegou os contatos aí, né? Você pode conversar diretamente com o usuário sem a necessidade disso passar no servidor, né, propriamente dito, né? Então, tem essas questões. Eu não sei aí como o WhatsApp funciona aí. O WhatsApp, ele tem essa premissa de não, dos dados não transitarem aí por um servidor, né, para questão de interceptação, não sei, né, mas o WhatsApp é algo meio misterioso, né, uma arquitetura fechada, então a gente não sabe muito bem como funciona. Então, né, tem essa base, né, uma aplicação, ela vai precisar conversar com quer dizer, você tem a aplicação, tem o cliente e o servidor, e eles vão precisar conversar um com o outro, né? Então, o que é que eles vão fazer? Você vai ter a sua aplicação, né? Se for pegar aqui no cliente e no servidor, né? Vou pegar o exemplo cliente-servidor, mas pode ser também para o outro, né? No peer-to-peer também esse exemplo se aplica. Então, você vai lá, vai clicar, né? Vai executar a sua aplicação, então você tem um processo, né? Que é um programa em execução. E lá o servidor também lá vai ter um processo que está é um programa que está em execução, né? Então, você tem um processo 1, processo 2, e você quer passar o quê? Mensagens de um processo para o outro, né? Então, as aplicações, elas ficam mandando mensagem uma para as outras. O que é que precisa para fazer isso, né? Se precisa abrir uma espécie de uma conexão com a camada de transporte para isso, né? E para fazer isso, se precisa de uma interface entre a camada de aplicação e a camada de transporte. A interface que nós temos aí para esse tipo de camada é denominada de socket ou socket, né? Às vezes tem esse termo aí, socket também, né? Não pode confundir com meia, né? Aí no meio. Mas o que é que essa interface faz? É uma ligação entre a camada de aplicação e a camada de transporte. Nesse caso, a gente está usando a camada de transporte, aqui o exemplo,
o protocolo TCP. Então, lá tem um protocolo TCP, que o que é que o protocolo TCP faz? Ele faz uma ligação fim a fim entre os processos. Então, é como se, na hora que você abriu você usou essa interface do socket e abriu aqui uma conexão aqui com a camada de transporte no TCP, é como se você tivesse criado um tubo que faz a informação chegar lá do outro lado, que vai entregar a coisa de um processo para o outro processo, né? Então, o que é que você precisa fazer? Você manda lá, através da interface, diz, eu quero abrir um socket com essas características, né, para essa aplicação, né? E aí, né, esse processo de abertura do socket aí, vai criar uma conexão na camada de transporte, vai ser um processo aí que vai ter em 3 vias, que vai meio que criar uma conexão que a gente chama fim a fim entre os processos. Então, agora um processo daqui pode se comunicar com o processo que está lá. E eles podem pegar e ficar mandando mensagens nos 2 sentidos, né? Então, o que é que ele faz? Depois que não for mais necessário a comunicação, pode pedir para encerrar essa conexão, né? Então, vamos lá. Então, só recapitulando, uma aplicação de rede vai consistir em pares de processos que enviam uma mensagem uns para os outros através de um meio de uma rede. Tem umas coisas que eu não sei se... Eu costumo, às vezes, dar alguns exemplos, né? Às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é um processo, eu não sei se eu vou conseguir projetar, espero que eu não faça aqui nenhuma besteira, né? Mas você pega no ambiente Windows, né? Se a gente usa lá o atalho Ctrl-Alt-Del, né? Pega o Ctrl-Alt-Del, aí vai lá no gerenciador de tarefas. Eu acho que até agora parece que não aconteceu nada estranho não, né? Eu vou ver aqui se eu consigo compartilhar o gerenciador de tarefas. Vamos ver aqui, né? Até que foi. Até que as coisas estão funcionando bem, né? Então, o gerenciador de tarefas, vocês veem que tem aplicativos aqui, né? E eu posso... tem aqui processos em segundo plano, né? Então, nota aqui que tem vários processos no meio, né? Então, tem aqui um exemplo aqui de processo de rede aqui, bastante importante, que é o Dropbox, né? Se for pegar aqui. Então, você tem aqui um Dropbox cliente, né? Que ele está aí se comunicando em algum lugar na nuvem aí com o processo Dropbox servidor. Google Chrome, você tem uma infinidade de processos aqui abertos. Eu estou aqui com 9 janelas abertas. Então, tem aqui, pelo menos aqui, vocês notam que um processo para cada janela aí, né? Então, a pessoa que fez essa aplicação, Google Chrome, possivelmente viu que isso aí era a melhor maneira. Então, você nota que tem um bocado de processos, nem todos esses processos são processos de rede. Então, aqui, né, tá vendo que esse aqui deve ser o processo que está fazendo a gente se comunicar. Observe aqui que está 0,7 megabits por segundo, é a taxa de dados que ele está transmitindo, né? Se eu encerrar esse processo, eu cometer essa besteira aqui de encerrar esse processo, vocês vão ver que ia cair tudo, né? Eu possivelmente ia cair aqui a minha conexão, né? Então, tá vendo aqui, né? Nem todos os processos aqui são processos de rede, mas o que nós temos é algo assim, né? Um processo de rede se comunicando com outro processo de rede que está lá do outro lado, e aqui vai ter um socket aberto, alguma coisa desse tipo. Como é que eu posso dar uma olhada nos sockets que estão abertos? Então, agora eu vou abrir eu vou abrir outra janelinha, ver se essa funciona aqui também, né?
vamos lá, eu estou aqui no velho prompt de comando e agora vamos usar aqui o comando netstat. Ele tem várias opções, né? Mas o que o netstat faz mostrar é ele mostra um pouco essas conexões ativas, né? Então, eu vou parar aqui, porque vai ter um bocado, né? Mas o que é que você nota? Que tem note que tem uma parte local e tem uma parte externa. Eu vou pegar aqui um exemplo desse aqui, ó. Vou pegar aqui. O que é que está selecionado aqui, né? Tem alguém entrando, deixa eu só... Então, nós temos aqui o meu IP, né, meu endereço local, e a gente tem um número aqui associado, a gente vai ver o que é isso depois direitinho, né? Mas é um número de porta. E o que é que está dizendo? Que esta máquina, 192.168.0.108, o meu notebook, e identificado o processo através desse número, 50665, está comunicando-se com esta máquina GRU 065S54IN F5 e lá, né, nessa máquina, o que é que está, o processo lá que está operando aqui, ele está escutando lá na porta lá do HTTPS, né, uma porta aí segura. Então, eles estão criando tem um socket aí estabelecido entre a minha máquina e um processo específico com essa outra máquina GRU06 lá em também um processo específico dela. E o que é que eles estão fazendo? Eles meio que criaram uma espécie de um tubinho e está passando o dado, né? Vê que essa conexão está estabelecida aqui, né? Tem várias aqui que estão estabelecidas, outras que estão em espera aqui, outras que já passaram a ordem para serem fechadas, né? Então, notem que está sendo feito aqui, tem vários processos aqui em execução, né? Então, tem esses pares de processos, o processo ele vai enviar mensagens para a rede, vai receber mensagens através dessa interface chamada de socket, né? E aí, para identificar esse processo, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar do endereço do hospedeiro, então nós vimos que tinha um endereço ou um nome, depois a gente vai ver através do DNS que nome e endereço eles são equivalentes, e vai ter aqui um identificador que vai especificar o processo receptor, que é aquele númerozinho, um número de porta. No caso, no meu caso, tinha lá o 50665, que era este identificador. E no caso do destino era quem? HTTPS, que isso aqui corresponde também a um número que a gente vai ver que corresponde. Então, com essas duas coisas, você consegue identificar o que a gente teria, esse processo, e aí é que eu sei, né? Porque imagina aqui que, se eu for olhar aqui esse meu caso, eu tenho várias conexões estabelecidas. Mas eu digo, como é que eu sei que é para o processo do Dropbox ou que é para o processo do Google Chrome, né? Como é que eu sei para que processo é? Através deste identificador, deste número, é que nós vamos saber para quem é o destino, né? Esse número é que vai especificar isso aqui no final. Então, né, no caso do exemplo que mostrei para vocês, né, eu vou voltar aqui só para aquela figurinha, não sei se observaram aqui todos os detalhes, às vezes tem detalhe demais no meio, mas aqui do lado, desse lado de cá, apareceu tudo aqui, ó, conexões
TCP, né? Aí tem aqui TCP, é o protocolo, né? O TCP que está sendo utilizado aí na camada de transporte. Você tem aquele número que eu falei para vocês, tem o 80.108, note que ele é basicamente o mesmo para todos, e tem o identificador, que é cada processo que está ativo aqui, ele vai ter o seu númerozinho associado. No servidor vai ter também os correspondentes aqui do outro lado, né? Então, a gente tem essa razão. Por que é que está sendo utilizado o TCP? Porque a gente tem alguns critérios que se utilizam, né? Então, quando eu estou usando o serviço de transporte, eu tenho que ver as seguintes considerações. Pode ser que eu precise de transferência confiável de dados, pode ser que eu precise que as coisas fluam rapidamente, pode ser que eu quero que as coisas cheguem no menor tempo possível, ou eu posso estar querendo aqui segurança no meio, né? Então, tem essas coisas que pode ser que elas não sejam todas atendidas ao mesmo tempo. Então, quando imagina, às vezes, que você quer alguma coisa confiável é as coisas que cheguem sempre aí corretamente. Pode ser que as coisas confiáveis levem muito tempo para chegar lá, serem concluídas, né? Então, temporização e transferência de confiável de dados podem não ser atingidos simultaneamente. Então, por essa razão, né, na internet utiliza 2 protocolos ainda. Atualmente, quase que não se está utilizando o UDP, mas ainda é possível. Tem algumas aplicações como o DNS que utilizam ele. Então, nós vimos, né, que lá nas minhas conexões era basicamente o TCP. Ele diz, o que é que o TCP tem tão de bom em relação ao UDP? Ele oferece aqui algumas garantias que o UDP ele não oferece. Então, vamos pensar aqui os requisitos que eu teria, né? Eu estou quase acabando aí, pessoal. Tá quase acabando. Imagina aqui que eu queira transferir arquivos. Então, eu não vou tolerar perder dados, porque perder dados numa transferência de arquivos, imagina um arquivo zip lá bem grandão, significa que se você perder o pedaço, você não tem problema, né? O e-mail também não é algo bom você perder, né? Documentos. Já, vamos pensar aqui nessa nossa conferência aqui, né? Nessa nossa conferência, às vezes perde dados, né? Pega aqui o meu microfone e às vezes meu microfone fica falhando aí para vocês, dá alguns problemas aí na reprodução, mas nem por isso a aplicação não funciona. Então, deixa eu pegar aqui uma telefonia via internet, uma videoconferência, como a gente está, uma videoconferência, né? Ela é, de certa forma, tolerante à perda de dados. Ela permite isso aqui. Já tem coisas que não permitem perda. Se a gente for pegar em termos de vazão, né? Imagina aqui que você queira transferir um arquivo. Em geral, a velocidade utilizada ela é tão maior quanto for disponível. Então, imagina que você tenha um arquivo de 1 GB para transferir. Se a sua conexão for de 1 megabit por segundo, você usa o que tem, né? Se ela for de 100 megabits por segundo, você vai usar o que tem. Então, a transferência de arquivo, ela se adapta ao que você tem. E nem por isso você deixa de transferir o arquivo. No primeiro caso, você pode demorar muito mais. No segundo, demorar muito menos. Mas o seu arquivo vai continuar sendo transferido e você não vai ter problema com isso. O que importa é não perder nada. Já se a gente for pensar no nosso caso aqui, telefonia, videoconferência, né? Isso aqui é bem crítico. Eu estou transmitindo lá para o YouTube. E o YouTube, ele lá já começa com os alertas. Ele já tem lá uma mensagenzinha, ó. A taxa de bit da transmissão atual, 935 kbps, é menor do que a recomendada, né? Então, ele não é o recomendado, ainda funciona, né?
possivelmente, se por acaso isso aí cair para uns 200 kilobits por segundo, aí a coisa não vai funcionar bem. Então, a gente diz que, no caso de videoconferência, a vazão ela tem uma vazão mínima para a coisa funcionar. O coisa com Netflix aí você tem que ter pelo menos uns 2 megabits por segundo para poder aí, dedicado a ele, para poder você ficar com a qualidade aí razoável, senão ele já começa a ficar estranho, né? Então, esses casos você pode perder videoconferência, mas é interessante você ter uma vazão mínima, uma velocidade mínima lá para transmitir dados, né? E tem ainda uma outra questão, que é a questão da sensibilidade ao tempo. Então, transferência do arquivo não tem muito essa questão do tempo, mas aqui essa aplicação que a gente está, ela é tolerante ao tempo, né? Imagine aí que os dados estejam demorando alguns segundos para chegarem lá do outro lado, vai bagunçar tudo, né? Se a gente estiver interagindo aqui, vocês estiverem mandando as mensagens de texto aí chegar muito tempo depois do que eu estou falando, né? Ou a gente estivesse conversando aí realmente, vocês viam que a coisa ia complicar. Então, tem esses requisitos aí que são importantes, e por essa razão, as coisas funcionam dessa forma. Quando a gente quer dar garantia de alguma coisa, né, não ter perdas, nós utilizamos o TCP, né? TCP é usado aí quando nós não queremos ter perdas. Então, se por acaso, o que é que o TCP vai fazer? Mandou alguma coisa, perdeu, ele vai mandar de volta. E vai ficar tentando mandar, né? Aí. E se por acaso você tiver preferindo dizer, olha, eu até gostaria que as coisas não tivessem perda, mas para mim o que importa é tempo. As coisas têm que chegar rápido. Então, eu optaria pelo DP. O DP não me dá garantia contra a perda, né? Então, se perder, ele não vai tentar mandar novamente, mas, por essa razão, ele vai tender a ser mais rápido. Só o que acontece é que as redes melhoraram bastante hoje em dia, então, já não é mais aquilo que você tinha no passado, como nos primórdios da internet, e que o TCP, né, ele nas redes atuais, ele funciona muito bem, ele já não vai ter tanto esse problema do tempo para levar as coisas, e está se optando, né, na maioria dos casos, pelo TCP, por questão de você oferecer mais recursos na transmissão de dados, né? Então, esse é o... vai ter, né? Vai ter as aplicações, e as aplicações elas vão usar um serviço da camada de baixo, e a maioria das aplicações que são utilizadas hoje em dia utilizam o protocolo TCP. Dessas aí a gente tem vários exemplos aqui, né? O HTTP, o famoso protocolo que vocês usam aí para arquivos aqui, né? A gente está usando essa conferência aqui tem 2 protocolos básicos que estão sendo usados, HTTPS, né, como um protocolo da camada de aplicação, e tem ainda essa transmissão, a gente está fazendo via RMTP, se eu não estou enganado. É um protocolo chamado de Real Time, não sei o que lá, que é o que faz a transmissão do streaming do conferência web para o YouTube. Então, a gente está fazendo essa nossa transmissão dessa aula, está indo para o YouTube, então a gente está usando aqui eu estou usando HTTPS, a minha ligação aí com a conferência, vocês também, então tudo aí no meio aí, pode olhar que tem um cadeadinho aí nos locais aí que vocês estão, nos dispositivos que vocês estão conectados, né? E aí, né, abaixo disso, está usando o TCP aí no meio, né? Está fazendo uma conexão segura na camada de transporte. Está fazendo
algo aí desse tipo. Então, por hoje era essa parte inicial das aplicações. Na próxima aula, nós vamos continuar, nós vamos ver esses protocolos, o HTTP, o SMTP e alguns outros protocolos da camada de aplicação, né? E vamos dar sequência aos nossos estudos. Então, eu espero aí que eu devo passar aí algumas atividades aí para vocês em breve, né? Já era para eu ter colocado essas coisas para vocês, mas depois, infelizmente, a minha função provisória aqui de coordenador, que felizmente está acabando até o final de outubro, né? Ela tá aparecendo umas novidades aí esses dias. Eu achava que ia ter calma aí, eu tô feito vocês, né? Eu tô com a fila aí, né? E tem coisa para fazer, mas fiquem tranquilos aí que vocês estão na minha fila, né? E a fila vai ser algumas atividades aí para vocês poderem praticar esse uso, praticar esses protocolos, né? Porque vão ver que é um negócio meio chato se a pessoa ficar vendo essas aulas, né? Então tem que, pelo menos, ver esses protocolos um pouco em ação para poder se tornar algo mais interessante, né? Então, por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma questão, podem me falar, por favor, que eu poderei responder, se souber, né? Porque tem coisa que a gente não sabe, né? Então, eu não estou vendo aí manifestações, né? A véspera aí, como eu digo, dos feriados aí, né? Dos feriados aí, 7 de setembro e o 8 aí na cidade de Juazeiro, aí, né? Estão tomando aí, um bocado de gente agora também está tomando a vacina agora, felizmente, né? O pessoal acima de 18 anos na maior parte das cidades, logo aí vão estar completando o esquema de segunda dose, né? E aí, né, eu espero que aí com isso, né, a gente já possa dar um grande gás e tentar voltar, né, ainda tem os protestos presidenciais aí no 7 de setembro aí, né? O pessoal animado aí no meio. É assim mesmo. Mas tem gente aí que vai ter prova, eu acho que nos feriados aí, né? Tá aproveitando aí para a prova. Eu soube aí que tem pessoal que já está dedicado a isso, né? A prova. Mas é assim mesmo, né? A vida é difícil a gente achar o espacinho para descansar. Então, tenha um bom final de dia, né? Feriado, faça o que der, né? Se der para dormir, é algo muito proveitoso de fazer, né? Uma das melhores coisas de fazer no feriado é dormir, né? Então, tenha um bom dia e até a próxima, pessoal. Tchau.